Boa noite a todos, boa noite, meus cumprimentos a todos os vereadores presentes. Gostaria de cumprimentar todos que nos acompanham pela TV Câmara, pela Rádio Pocinhos FM. Gostaria de desejar boas-vindas ao vereador Jorge Alberto, que está de volta compondo esta Câmara. Isso, com certeza, fortalece ainda mais o nosso legislativo. Seja bem-vindo, Jorge. Que o senhor possa desempenhar sua função nesses últimos meses, último mês, né, desse primeiro biênio. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, pedir desculpas à comunidade por estas falhas dessas últimas sessões. Todos são cientes de que esse período eleitoral atrapalhou não só Pocinhos, mas todas as câmaras do país inteiro, porque é um período de campanha, mesmo sendo estadual, mas faz com que as câmaras não tenham quantidade suficiente de vereadores para que as sessões possam ser realizadas. Então, hoje a gente retoma nossas atividades. Todas as quintas-feiras nós estaremos realizando as sessões. A priori, será sempre aqui no Centro Pastoral. Estamos previstos para, no mês de dezembro, que a gente possa retomar as sessões na sede da Câmara, uma vez que nós estamos fazendo aquela reforma. Gostaria de pedir ao secretário desta reunião, o vereador Sócio, que possa fazer a leitura da ata e registrar o pedido do vereador José Evandro para que fosse suspensa a leitura da ata. Claro, então está em votação. Quem for a favor ao pedido do vereador José Evandro que não seja lido a ata, permaneça como está. Quem for contra, se posicione. 3 votos. Então, a ata não será lida. A vereadora Rosângela não pôde estar presente, mediante a questão da saúde. Ela entrou em contato conosco, está com atestado e não está podendo vir para a sessão. Vamos já entrar nos projetos do Poder Executivo. Ofício de número 88, Pocinhos, 22 de setembro de 2014. Senhor Presidente, nos termos do que dispõe a Constituição Federal, Lei Complementar 1101/2000, a Lei Orgânica do Município, cumpre-se a passar às mãos de Vossa Excelência, para apreciação dessa egrégia Câmara de Vereadores, o texto em anexo do projeto de lei que constitui a LOA para o exercício financeiro de 2015. Na programação incorporada, a matéria oral encaminhada, procuramos alocar os recursos necessários ao atendimento dos projetos anteriormente formalizados, atendendo especialmente o que for estabelecido no PPA e na LDO. Os anexos ao projeto demonstram a realidade econômica, fiscal e financeira, ora vivida pelo município, com ênfase para o equilíbrio de nossas contas e um planejamento que atenda às nossas necessidades. Esperamos, por mais, contar com o apoio de todos quanto faz parte do Poder Legislativo Municipal, com respectivo autógrafo da matéria. Atenciosamente, Cláudio Chaves, prefeito. Projeto de Lei número 020/2014, 22 de setembro de 2014. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2015 e outras providências. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2015 num montante de R$ 36.663.200 e fixa a despesa em igual valor, compreendendo nos termos do artigo 165, inciso 5º da Constituição Federal e do artigo 5º da Lei 1.299/2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015. Primeiro, o orçamento fiscal referente aos poderes do município
sem fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal, direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos a ele vinculado da administração pública municipal direta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público. Capítulo 2. Dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Estima a receita. A receita total estimada no orçamento fiscal da Seguridade Social é de R$ 36.663.200, assim distribuído. Primeiro, orçamento fiscal, R$ 25.088.400. 2. Orçamento de Seguridade Social, R$ 11.584.080. Artigo 3º. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuídos e transferências e de outras receitas correntes, o de capital, prevista na legislação vigente, são estimadas com o seguinte desmembramento. Receita do Tesouro, R$ 36.673.200. Receitas correntes, R$ 33.233.200. Receita tributária, R$ 1.102.900. Receita patrimonial, R$ 204 mil reais. Transferências correntes, R$ 35.680.300. Outras receitas correntes, R$ 110 mil. Deduções de receitas correntes para formação do Fundeb, R$ 3.864.000. Receita de capital, R$ 3.440.000. Transferência de capital, R$ 3.440.000. Total geral do orçamento, R$ 36.633.200. Artigo 4º. A despesa total fixada no orçamento fiscal e da Seguridade Social de R$ 36.673.200, na forma detalhada entre os órgãos orçamentários, especifica no artigo 5º desta lei e assim distribuído. Primeiro, orçamento fiscal, R$ 25.088.400. 2. Seguridade Social, R$ 11.584.800.000. Parágrafo único. Do montante fixado no inciso 2 deste artigo, a parcela de R$ 6.788.300 será custeada com recurso do orçamento fiscal. Artigo 5º. As despesas fixadas à conta do recurso previsto neste título observa a programação constante no detalhamento das ações em anexo, apresentada por órgão orçamentário o seguinte desmembramento. Câmara Municipal, R$ 1.368.000. Gabinete do Prefeito, R$ 490.600. Procuradoria Jurídica, R$ 218.400. Secretaria de Administração, R$ 1.055.600. De Finanças, R$ 1.415.700. Educação, R$ 13.657.000. Infraestrutura, R$ 2.974.632. Indústria e Comércio, R$ 470.300. Secretaria Extraordinária, R$ 280.600. Cultura e Esporte, R$ 1.156.500. Agricultura e Desenvolvimento Rural, R$ 1.568.500. Serviços Urbanos, R$ 348.900. Fundo Municipal de Saúde, R$ 9.483.900. Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 2.080.900. Reserva e Contingência, R$ 103.668, totalizando o orçamento R$ 36.673.200. Artigo 6º. A descrição da despesa fixada neste orçamento quanto à sua natureza de categoria econômica far-se-á até a modalidade de aplicação consoante e previsto no artigo 6º da Lei 1.299/2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme desdobramento a seguir. Despesas correntes, R$ 29.517.832. Pessoal
e encargo social, R$ 18.370.432. Aplicações diretas, R$ 18.370.432. Juros e encargos da dívida, R$ 20.000. Aplicações diretas, R$ 20.000. Outras despesas correntes, R$ 11.127.400.000. Transferências e instituições privadas sem fim lucrativo, R$ 14.300. Aplicações diretas, R$ 11.113.100. Despesa de capital, R$ 7.051.700. Investimento, R$ 6.670.100. Aplicações diretas, R$ 6.670.100. Amortização da dívida, R$ 381.600. Aplicações diretas, R$ 381.600. Reserva de contingência, R$ 103.608. Total do orçamento, R$ 36.673.200. Artigo 7º. Fica autorizada a abertura de crédito suplementar, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal 4.320/64 e Lei 1.299/2012, artigo 32 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos limites e condições estabelecidos neste artigo para atendimento de despesa. Primeiro, até o limite de 50% do total da despesa fixada nesta lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias através de transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação e de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, mediante a utilização dos recursos provenientes. A. Anulação parcial total da dotação orçamentária, nos termos do artigo 43 do inciso 1º e inciso 3º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64. B. Da reserva de contingência, conforme estabelecido no artigo 8º da Portaria Interministerial número 163/2001, no artigo 5º do inciso 3º-B da Lei Complementar número 101/2000. Segundo, a incorporação do superávit financeiro aprovado no balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do artigo 43, inciso 1º e inciso 1, da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 64. Terceiro, para incorporação do excesso de arrecadação nos termos do artigo 41, no inciso 1, primeiro e inciso 2 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64. Quinto, para integralizar recursos de operações de crédito autorizados em lei nos termos do artigo 43, do inciso 1º e inciso 4º da Lei Federal 4.320. Artigo 8º. Em cumprimento aos dispostos no artigo 32, inciso 1º e inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam autorizadas as operações de crédito incluídas nesta lei, para atendimento das despesas previstas com essa receita. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, até o limite previsto na Constituição Federal e observado o disposto do artigo 38 da Lei número 101, de 4 de março de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, podendo oferecer em garantia parcelas de recursos do Tesouro Municipal. Das disposições finais, artigo 10º. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamento com agências nacionais e internacionais, oficiais de crédito para aplicação e investimento fixado nesta lei, bem como a oferecer as garantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização deste financiamento. Artigo 11º. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015. Possíveis 22 de setembro de 2014. Cláudio Chaves, prefeito. Tem os demais projetos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, pelo presente encaminho para a apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 021/14, que trata de suplementação à abertura de crédito destinada a custear tratamento cirúrgico do senhor Walter Rodrigues Borba. Solicito o empenho deste corpo legislativo no sentido de apreciar e, consequentemente, aprovar a matéria citada, por salvo melhor juízo, entendendo que a mesma prática é bem comum da coletividade administrada. Saudações municipalistas,
Gabinete do Prefeito, 13 de outubro de 2014, Cláudio Chaves, Prefeito Constitucional. Projeto de Lei número 021, de 13 de outubro de 2014, autoriza a suplementação ou abertura de crédito especial para o fim que especifica e de outras providências. O Prefeito Municipal de Pocinhos, Estado da Paraíba, no uso das suas atribuições legais, em conformidade ou estabelecida pela Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal, faça saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar ou abrir crédito especial no valor de R$2.000, destinado a doar à pessoa carente residente neste município, o senhor Walter Rodrigues Borba, para a realização do procedimento cirúrgico. Artigo 2º. Das despesas constantes do presente crédito especial serão contabilizadas e obedecendo a seguinte classificação: Secretaria de Assistência Social, Assistência Comunitária, Ação Social e Doação à Pessoa Carente, R$2.000. Artigo 3º. Para a abertura do crédito que trata o artigo 1º, o Poder Executivo poderá anular total ou parcial dotação do orçamento vigente, bem como utilizar demais fontes da Lei 4.320, de 17 de março de 64. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor a partir desta data. Artigo 5º. Revoga as disposições contrárias. Gabinete do Prefeito Constitucional, 13 de outubro de 2014, Cláudio Chaves Costa, Prefeito. Projeto de Lei número 022/2014. Atualiza a Lei 988/2008, que cria o Fundo Municipal de Habitação, Interesse Social e institui o Conselho Gestor do FHS, que passará a ter a redação dada por esta lei, revogada a Lei 1159/2010 e outras providências. O Prefeito Constitucional do município de Pocinhos do Fundo de Habitação e Interesse Social, seção 1, objetivos e fontes. Artigo 2. Fica criado o Fundo de Habitação e Interesse Social de natureza contábil, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas destinados a implementar políticas habitacionais de interesse sócio-direcionados à população de menor renda. Artigo 3º. O FIS é constituído por: parágrafo 1. Dotação do orçamento geral do município, classificação da função de habitação. 2. Outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao FIS. 3º. Recursos provenientes de empréstimos externos e internos para a programação de habitação. 4. Contribuições e doações de pessoas físicas e jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacional e internacionais. 5. Receitas operacionais patrimoniais e operação realizada com recursos do FIS. 6. Outro recurso que vier a ser destinado. Seção 2. O Conselho Gestor do FIS. Artigo 4º. O FIS será gerido por um Conselho Gestor. 5º. O Conselho Gestor é de caráter deliberativo e será composto por representantes de entidades públicas e privadas, bem como segmentos da sociedade ligados à área de habitação, tendo como garantia o princípio democrático da escolha de seus representantes e a proporção de 1/4 das vagas aos representantes de poderes de movimentos populares. Inciso 1º. A composição, as atribuições e o regulamento do Conselho Gestor poderá ser estabelecido pelo Poder Executivo. Inciso 2º. A presidência do Conselho Gestor do FIS será exercida pelo Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente. 3º. O presidente do Conselho do Gestor FIS exercerá o voto de qualidade. 4º. Competirá à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente proporcionar ao Conselho Gestor os meios necessários ao exercício de sua competência. Seção 3. Da aplicação dos recursos do FIS. Artigo 6º. As aplicações do recurso do FIS será destinado a ações vinculadas aos programas de habitação de interesse social que contemplem: 1º, aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, alocação social e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais. 2º, produção de lotes urbanos para fins habitacionais. 3º, urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística
de áreas caracterizadas de interesse social. Quarto, implantação de saneamento básico, infraestrutura e equipamentos urbanos complementares ao Programa Habitacional de Interesse Social. Quinto, aquisição de material para construção, ampliação e reforma de moradias. Sexto, recuperação ou produção de imóveis em áreas escortiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacional de interesse social. Sétimo, outros programas de intervenção de forma aprovada pelo Conselho Gestor do FIS. Inciso primeiro, será admitida a aquisição de terrenos vinculada à implantação de projetos habitacionais. Seção 4. Da competência do Conselho Gestor do FIS. Artigo 7. O Conselho Gestor do FIS compete, primeiro, estabelecer diretrizes e fixar critérios para priorização de linhas de ação, alocação de recursos do FIS e atendimento dos beneficiários dos programas habitacionais, observando o disposto nesta lei, a política e o plano municipal de habitação. Segundo, aprovar orçamentos e plano de aplicação em metas anuais e plurianuais de recursos do FIS. Terceiro, fixar critérios para priorização de linhas de ações. Quarto, deliberar sobre as contas do FIS. Quinto, dirimir dúvidas quanto à aplicação do recurso regulamentado aplicáveis ao FIS nas matérias de sua competência. Sexto, aprovar o regimento interno. Inciso primeiro, as diretrizes e critérios previstos no inciso primeiro do caput deste artigo deverão observar ainda as normas emanadas do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, de que trata a Lei número 11.124, de 16 de julho de 2005, num caso em que o FIS vier a receber recursos federais. Inciso segundo, o Conselho Gestor do FIS promoverá ampla publicidade das formas e critérios de acesso aos programas, das modalidades de acesso à moradia, das metas anuais de atendimento habitacional, dos recursos previstos e aplicados, identificados pelas fontes de origem das áreas objeto de intervenção, dos números e valores dos benefícios e dos financiamentos e subsídios concedidos, de modo a permitir o acompanhamento e fiscalização pela sociedade. Terceiro, o Conselho Gestor do FIS promoverá audiências públicas e conferências representativas dos segmentos sociais existentes para debater e avaliar critérios de alocação de recursos e programas habitacionais existentes. Capítulo 2, disposições gerais e transitórias e finais. Artigo 8º. Esta lei será implementada em consonância com a Política Nacional de Habitação e com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as posições contrárias da Lei 988/2008 e revoga expressamente a Lei 1.159/2010. Gabinete do Prefeito, Constitucional do Município de Pocinhos, 13 de outubro de 2014, Cláudio Chaves Costa, Prefeito. Projeto de Lei número 023/2014. Altera a redação dada ao artigo 3º da Lei 1.051/2008, renomeia a Secretaria Extraordinária, acrescenta atribuições e dá outras providências. O Prefeito Constitucional do município de Pocinhos, Estado da Paraíba, uma das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, em consonância com a Constituição Federal, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei 105/2008 passará a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Fica instituído no âmbito deste município a Secretaria Extraordinária e Controle, cujo titular, além das atribuições de auxiliar direto do gestor público, exercerá a função de chefe de controle interno, que acompanhará e avaliará a execução do orçamento do município, fiscalizará e orientará a implantação dos programas de governo, bem como acompanhará as auditorias sobre a gestão de recursos públicos sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicas e privados que a administração municipal for por parte, com prerrogativas excepcionais para orientar e fiscalizar e exigir dos demais secretários ações e decisões em favor das entidades dos órgãos por eles representados.
Artigo 2º, deixa lei entrar em vigor na data de sua publicação, revoga as posições em contrário, gabinete do prefeito em contrário, notadamente os contidos na lei 1051/2008. Gabinete do prefeito constitucional, 13 de outubro de 2014, Cláudio Chaves, prefeito. Todos esses projetos de lei serão encaminhados à comissão permanente, onde haverá o parecer para que essa casa possa, na próxima sessão, fazer a discussão e votação. Mais alguma coisa? Sim, mas a parte de requerimento está aberta. Algum requerimento que vai ser de forma verbal? Está aberta a parte dos requerimentos. Boa noite a todos que estão aqui presentes, nossos amigos vereadores. Amigo Poliano, eu queria fazer um requerimento, pedindo ao prefeito que ele resolvesse aquela questão do desalinizador de Nazaré, que já vai fazer 3 meses que está parado lá. E assim, a única água que a gente tem na nossa comunidade hoje, ou é do desalinizador, ou é do Exército. E o desalinizador está quebrado por pequenas coisas lá, e já vai fazer 3 meses que está parado. Queria pedir que ele visse com bons olhos aquela situação. Muito obrigada. Está em discussão o requerimento da vereadora. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se posicione. Aprova. Está sendo usado nessa casa requerimento verbal? Sim. O requerimento. O requerimento, eu não estou me lembrado aonde é, mas é na parte do requerimento. A forma que pode ser feito o requerimento. Por escrita, de forma verbal. Tá? Na ordem do dia? Sim. Eu não estou. Tudo bem. Mais algum requerimento? Eu quero fazer um requerimento, sim, para que, peço até desculpa a Mônica e a Josefânia, que é daquela região, que eu estive passando no Teotã e que isso aí é a região deles, e as lâmpadas estão tudo ao relento e ao escuro. E eu espero que esse requerimento seja feito para tomar as providências com aquela região, como todas as outras regiões, como Pedra Redonda, Arruda, Lagoinha do Arruda, Maia do Canto, Tambor, isso eu peço para todos esses cantos também. E então é o meu requerimento. É isso aí. Vereador, está em votação, está em discussão o requerimento do vereador Robson. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se posicione. O senhor está em qual? Artigo 91. Certo. 91. Serão verbais o requerimento que solicita, primeiro, a palavra ou a existência dela. 2, permissão para falar sentado. 3, posse de vereador supremo. 4, leitura de qualquer matéria para conhecimento do plenário. 5, observância de disposição regimental. 6, retirada pelo autor de requerimento verbal escrito, ainda não submetida à deliberação do plenário. 7, informações sobre os trabalhos ou a pauta da ordem do dia. 8, preenchimento de lugar em comissão. Onde é que está o... Pois é, vereador,
No artigo 90, requerimento é todo pedido verbal ou escrito ao presidente da Câmara, ou por o seu intermediário sobre qualquer assunto, por vereador ou por qualquer munícipe. E o entendimento que nós tivemos aqui é que, de fato, poderia ser feito de forma verbal e que a Secretaria da Casa faz a redação e que depois nós vamos e encaminhamos. Só que aí o senhor atentou que existe o artigo 91 que discrimina o que seria. De fato, o senhor tem razão. De fato, o senhor tem razão. Apesar de que o senhor me mandou outro dia, e realmente nós não fizemos ainda, a modificação desse regimento interno. A gente já conseguiu avançar um pouco na lei orgânica, mas no regimento interno, infelizmente, mediante a falta realmente de tempo nosso, eu acredito que a partir de agora o senhor voltando, a gente vai ter que repensar sobre isso para que a gente possa atualizar esse regimento. Então, o regimento, o senhor viu muitas falhas, inclusive, e é importante que a gente até fortalece, né, o legislativo, que realmente deixa muito a desejar. Mas eu tenho aqui alguns comunicados. O comunicado do vereador Jorge, que já está, né, de volta a esta casa, e tem um comunicado do vereador Helder de Oliveira Costa, comunicando o afastamento para desempenhar a missão de caráter oficial, né, em decorrência de ter sido nomeado secretário executivo do município, ocupando a secretaria extraordinária. Então, a partir do dia de hoje, o vereador Helder, o vereador Bozó, não está mais na função legislativa, pelo menos momentaneamente, e esta casa novamente convoca o suplente de vereador, o vereador Ramatins. Estou também aqui com que essa casa ela possa indicar 2 representantes, 2 vereadores, um como titular e um suplente, para compor a comissão coordenadora do plano. Então, o vereador Helder é o primeiro a se pronunciar, o vereador Jorge está se ausentando. O senhor tem 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores,
senhoras e senhores, pessoal que nos está ouvindo e assistindo pela internet, boa noite. Queria dar as boas-vindas ao colega Jorge, de volta a essa casa. E eu estou me desligando hoje, dei entrada num requerimento solicitando uma licença para fazer parte do Poder Executivo e dar a minha parcela de contribuição. Queria aqui dizer que é um momento de alegria para mim. Eu estou indo porque era uma vontade minha fazer parte do governo. E agradecer aos colegas, pedir desculpa por alguns eventos que aconteceram, mas que no outro dia a gente já continua a vida e o que acontece aqui a gente discute e chega no entendimento. E pedir desculpa também à população de Pocinhos pelas aquelas reuniões acirradas que a gente presenciamos aqui durante esses quase 2 anos. Eu torço para que, nesse decorrer, daqui para frente, que essa casa volte a ter uma sessão que a população tenha vontade de ligar o rádio, de ligar seu computador e ficar assistindo. Eu torço também e peço até a permissão dos colegas vereadores que quero ser uma ponte entre o poder legislativo dessa casa e o poder executivo, para que a gente possa trabalhar em harmonia. Eu não faço questão de ser um carregador de recado, como mais prático, não faço questão de ser, e que a gente, os vereadores, os 11 vereadores unidos, procure fazer realmente o que a população espera da gente. Estou me desligando hoje, mas que a gente vai continuar, vou continuar participando como ouvinte aqui nessa casa. E só tenho a agradecer e torcer para que a gente, o Ibope dessa casa, comece daqui para frente a crescer, que a gente, os vereadores, quando andar na cidade, alguém procure e diga, olha, realmente a sessão, vocês estão de parabéns porque vocês estão fazendo uma sessão voltada para a população de Pocinhos. Muito obrigado e até outra oportunidade. Na verdade, precisaria que os vereadores pudessem escrever ainda no primeiro momento. Mas como não houve, porque foi muito rápido, nós vamos quebrar esse protocolo e vamos permitir que os vereadores possam se pronunciando conforme a vontade de cada um. Então, está protificada a palavra, está aberta a palavra. Sim, senhor. Senhor presidente, só um minuto, governador Sócio. Senhor presidente, eu gostaria também de me tirar, que eu ainda vou resolver um negócio. O vereador Edson também está se ausentando. O vereador Sóstenes está com 10 minutos. A despedida dele foi quem não vai votar mesmo mais não, isso assiste. E pelo que a nova redação dessa secretaria que Aldo vai assumir, realmente ele vai ficar com um poder muito grande, viu? Vocês vai ficar com um poder igual o prefeito. E espero que tenha esse diálogo mesmo, já que ele vai ter esse poder grande agora com essa nova redação da Secretaria de Extraordinária. Mas, senhores e minhas senhoras, eu só queria como também a gente está voltando e já está voltando com os espíritos desarmados,
Amém. Eu queria agradecer a votação que o deputado Adriano Galdino esteve aqui em Pocinhos durante o pleito de outubro. Agradecer aos pocenses também que confiaram mais uma vez nele e também dar os parabéns também pela votação e a reeleição do governador Ricardo Coutinho. E se Deus quiser, vamos usar esse governo em benefício da nossa cidade, para que traga os benefícios esperados, apesar de ele não ter tido uma boa votação aqui. E dar as boas-vindas a todos, desejar uma boa sorte ao vereador Helder. E como eu disse, a secretaria que ele vai assumir agora, pelo que o prefeito mandou aqui, o projeto de lei, ele vai ter poder quase igual ao prefeito. Então espero que ele saiba usar esse poder e que, como ele se prontificou aqui também, de ser intermediário entre o Legislativo e o Executivo. Uma boa noite a todos e muito obrigado. A palavra o vereador José Evandro. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Quero agradecer primeiramente a Deus por nós voltar ao nosso trabalho e agradecer a todos vocês que aqui estão presentes, os novos colegas vereadores, e dizer que vamos trabalhar até o final do ano, cobrando e fiscalizando o nosso município, a nossa cidade. E dizer a todos vocês que muito obrigado pela presença de todos vocês e vamos trabalhar para trabalhar e ver o que é necessário nós fiscalizar e cobrar do senhor prefeito do nosso município. E muito obrigado a todos vocês, até a nossa oportunidade. Mais algum vereador que queira utilizar? Se não tem, eu gostaria de usar também o meu direito. Primeiramente, saudar Luciano do Sofá, que ali está chegando. No nome de Luciano, eu cumprimento. Eu cumprimento todos os presentes, cumprimento todos os nossos amigos que nos acompanham através da TV Câmara, através da rádio Pocinhos FM, cumprimentando mais uma vez, mesmo na ausência, o vereador Jorge, que volta a esta casa, mesmo na sua ausência que ele já se ausentou. Dizer que realmente é muito importante que nós retomamos nossos trabalhos, uma vez que nosso município, como país inteiro, a gente tem percebido, vereador Sóstenes, que o povo tem nos olhado, nos fiscalizado com um olhar muito mais de cobrança, né? E a gente vê isso nitidamente quando nós estamos pleiteando conquistar votos nas eleições, principalmente nessa que se passou. Gostaria de fazer também público, né, prestar minha homenagem ao governador reeleito, Ricardo Coutinho. Foi reeleito governador do Estado, não é novidade para todos nós, para nenhum de nós. Dizer que desejo realmente, vereador Sóstenes, que o governador Ricardo possa continuar as obras que aí estão ainda precisando ser concluídas no nosso município, né? A gente sabe que realmente duas grandes obras estão em andamento, que é o asfalto no nosso município, apesar de que houve um certo avanço na conclusão, mas a gente sabe que ainda falta a parte da sinalização, ainda falta a parte, vamos dizer assim, a parte final. Eu acredito que 20% final para realmente haver a finalização. Gostaria também, vereador Sóstenes, de registrar a doutora. Nós sabemos que está 30%, não é isso? Da sua obra, ainda falta 70% para ser. Mas realmente, vereador Sóstenes, já foram 2 avanços
de grande importância para o nosso município. Gostaria também de parabenizar o deputado Adriano Galdino por ter sido reeleito deputado. Agora, se passa a eleição, nós podemos dizer, sem nenhum receio, que é muito importante que uma cidade como a nossa tenha um deputado filho da cidade. Isso não desmerece nenhum momento político local, porque eu não votei no deputado Adriano, não vou desmerecer a importância que tem uma cidade como a nossa ter um deputado filho da cidade eleito e reeleito. E aí, realmente, eu fico muito à vontade de falar sobre isso, uma vez que o deputado Adriano começou como vereador nesta casa. Quem sabe amanhã não somos um de nós que também chegaremos a galgar, né, uma vaga na Assembleia Legislativa. Isso é um exemplo para que a gente possa refletir. Gostaria de agradecer de coração a todas as pessoas que nos ajudaram, que votaram nos nossos deputados, no deputado Bruno Cunha Lima e no nosso deputado Pedro Cunha Lima. Infelizmente, nós não conseguimos chegar a vencer no governo do Estado, né? O nosso governador Cássio, infelizmente, não chegou a vencer. Democracia é isso, um perde ou um ganha, que nós tenhamos amadurecimento para compreender isto, né? Quem ganhou teve seus méritos porque ganhou, quem perdeu faça uma avaliação porque perdeu, e a luta continua. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Gostaria de pedir paciência aos senhores, mas eu estou dedicado todos os dias para que a Câmara possa concluir agora, no mês de dezembro, a gente possa fazer uma inauguração. Vai ficar uma Câmara muito agradável, muito bonita, né? E realmente eu acredito que todos nós vamos ter aí mais 2 anos de uma Câmara realmente que possa atender as nossas reuniões sem faltar o microfone do vereador, sem faltar o assento digno, enfim, a climatização, o local vai ficar realmente muito agradável. Agradeço a paciência de vocês. Se tiver mais alguma coisa, algum vereador tem alguma coisa mais a registrar? Não? Então está encerrada a sessão até quinta-feira, se Deus assim nos permitir.